Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilaço com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando nesta quarta-feira para trazermos aí informação de futebol para você. É Copa do Brasil, é o mercado da bola, é o Atlético Mineiro que definiu aí e vai começar a fazer o andamento, né, para aprovar a SAF lá no Galo Mineiro, rapaz. A gente traz informação já já. Tem o caso Luan, pois é, torcedores, entre aspas, do Corinthians pegaram o Luan aí, rapaz, no motel, né? E desceram a pancada no Luan, rapaz, que absurdo, né? A gente fala já já dos jogos que acontecem hoje e também do jogo que aconteceu ontem entre Bahia e Grêmio. A gente traz já já informação. O Dedé, lembra do Dedé? É ídolo aí do Vasco da Gama e também do Cruzeiro. Se aposentou, gente. Se aposentou, o Dedé anunciou a sua aposentadoria. Falaremos também do Botafogo. Enfim, muito assunto para a gente falar nesse nosso vídeo aqui. Daqui a pouco a gente traz as informações. Mas antes, peço a você que deixe aí a sua curtida, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Ajuda muito a gente, viu? Pois é, compartilhe aí nos seus grupos das suas redes sociais. E também, se você estiver passando por aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar aí o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. 2 recados para vocês, um de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e o outro de Poções e Bolos da Linde. E depois tem ela, a nossa tradicional vinheta. E aí sim, a gente vem trazendo essas informações para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação, falar do Atlético Paranaense. Pois é, o Furacão, o Barcelona acerta a contratação de Vitor Roque e atacante fica no Atlético até o fim de 2023. O Barcelona chegou a um acordo para a contratação do atacante Vitor Roque do Atlético Paranaense. Segundo a imprensa europeia, o time espanhol vai pagar 35 milhões de euros, outros 10 milhões de euros em bônus. O valor total chega a 236 milhões de reais na cotação atual. O jogador ficará no Furacão até o fim de 2023 e se apresentará ao Barça a partir de janeiro do ano que vem. Pois é, o GE
já tinha antecipado que a negociação caminhava nesses moldes. Um advogado representando aí o Atlético Paranaense e o atacante está em Barcelona para acertar os últimos detalhes. A UGE, o Furacão e o empresário do jogador ainda não confirmam um desfecho nas conversas. Ainda conforme a imprensa europeia, o contrato de Vitor Roque com o Barcelona será de 6 anos, válido até junho de 2029. A cláusula será de 1 bilhão de euros. O Atlético tem aí 85% dos direitos econômicos, enquanto 15% são do América Mineiro. Vale lembrar que, em contrapartida, o Barcelona busca negociar alguns jogadores para se adequar ao fair play, no caso o fair play financeiro da La Liga. Pois é, o interesse do Barcelona em Vitor Roque veio à tona no fim do ano passado e ganhou força no começo deste ano, após o atacante se destacar na disputa do Sul-Americano Sub-20, no qual o Brasil saiu campeão. E o jovem foi o artilheiro. Ele foi convocado para a seleção principal em seguida. Os catalães, porém, não eram os únicos interessados no atleta de 18 anos, que também estaria no alvo de equipes da Premier League e do PSG. O staff de Vitor Roque, inclusive, fez visitas a equipes europeias no mês de abril, incluindo o Barcelona. Maior contratação da história do Atlético, Vitor Roque é o artilheiro do time na atual temporada com 15 gols marcados. Contando também a passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, ele soma 21 gols ao todo no ano. Em 2022, o jovem atacante chegou a concorrer como o melhor jogador da Libertadores na campanha do vice-campeonato. É o Vitor Roque, né, rapaz? Esse jovem talentoso demais, tá numa fase espetacular mesmo, né? E é muita grana, né, gente? Quase 300 milhões de reais aí essa negociação. Parabéns ao Atlético Paranaense. É bom a gente lembrar que o Atlético Paranaense comprou aí o Vitor Roque uma negociação que até hoje as duas diretorias de Atlético Paranaense do Cruzeiro, né, são brigadas e não se batem justamente por isso, porque o Cruzeiro vacilou e o Atlético Paranaense comprou os direitos aí do Vitor Roque. Tá vendendo, meu amigo, por um valor extraordinário aí, né? Vitor Roque, se nada já normal acontecer, né, vai ser um dos melhores atacantes do futebol brasileiro e do futebol internacional também. Ainda falando do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense acerta a venda aí também de David Terans para o Pachuca do México. Vamos aqui falar de valores dessa negociação. O Atlético Paranaense acertou a venda do meio atacante David Terans para o Pachuca do México. A negociação estava em discussões finais por conta dos percentuais. A transferência foi fechada por 3 milhões de dólares, 14,4 milhões de reais na cotação atual, mais um valor em metas para poder chegar a 18 milhões de reais. O Furacão possuía 80% dos direitos econômicos e manteve 20% para uma eventual revenda. O Atlético Mineiro vendeu seus 20%. A primeira proposta de 2 milhões de dólares, 9,5 milhões de reais na cotação atual, foi recusada pelo Atlético, que queria chegar aos 18 milhões. A tratativa do Pachuca foi apresentada por empresários para um acordo de 3 temporadas. Porém, segundo apurado pela reportagem, o interesse de sair partiu do próprio Terans, que vinha com pouco espaço no time ao longo da temporada. Ele tem 31 jogos na temporada e não começa uma partida como titular há um mês. Por conta aí da negociação, Terans ficou fora do treino da última terça-feira e não viajaria com o Atlético para encarar o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os times se enfrentam na quarta-feira, ou seja, hoje às 21h30 no Maracanã. O uruguaio David Terans tem 28 anos e está no Atlético Paranaense
desde maio de 2021. Ele fez até agora 129 jogos pelo Furacão, com 35 gols marcados e 26 assistências. O meio atacante foi campeão paranaense em 2023 e da Sul-Americana em 2021. Miguel Davi Terans Pérez, ou só Terans, iniciou a carreira no Rentistas do Uruguai e passou por Santiago Wanderers do Chile, Danúbio do Uruguai e Atlético Mineiro, até acertar ser emprestado ao Peñarol. No clube uruguaio, ele teve grande destaque, com 43 jogos, 18 gols e 9 assistências. O Atlético Paranaense, então, comprou o atleta por 7,5 milhões de reais junto ao Galo. É o Davi Terans, né, rapaz? Vocês devem lembrar que no começo do ano o Vasco se interessou por Davi Terans. Naquele momento ele estava sendo titular do Atlético Paranaense, fazendo bons jogos, e o Atlético não quis liberar, né? E cobrou aí, o Atlético cobrava justamente os 18 milhões de reais aí para liberar o jogador, e o Vasco não quis pagar o jogador. Aí resolveu dar mais de 20 milhões de reais em Lucas Orediano, de 22 anos. Destaque do futebol argentino, Lucas Orediano. Hoje, o Lucas Orediano não consegue jogar no Vasco. Jovem, tímido, não consegue desempenhar o seu futebol no Vasco da Gama. Uma das maiores, se não for a maior contratação da história do Vasco. E o cara não consegue jogar. Ô Cristiano, você está falando com isso que o Vasco vacilou em não contratar o Davi Terans? Também. Eu acho o Davi Terans um baita de um jogador. 28 anos, novo ainda. Pode, com destaque, se destacando ainda mais, né? Ele poderia alcançar aí a Europa ainda, e como pode ainda alcançar algum time no futebol europeu, mas o Vasco não quis apostar, não quis pagar, na verdade, para o Atlético Paranaense os 18 milhões de reais, e pagou mais de 20 no Lucas Orediano, jovem de 22 anos, que, por enquanto, pode futuramente render aí e calar minha boca, pode sim, mas nesse momento a gente não está vendo esse jogador todo que se diz, ou que se dizia, o Lucas Orediano. Se você pode dar mais de 20 milhões de reais num jogador que não é certeza, por que você não compra um pronto já? Então é difícil. A discussão na época era que o Terans era muito caro. E aí, na sequência, você compra um jogador de 22 anos, né, por esse valor, mais de 22 milhões de reais. Boa sorte pro Davi Terans, que é um baita de um jogador, né? Polícia identifica 7 suspeitos de agredir Luan do Corinthians. Meia não sabe se irá prestar queixa. A Polícia Civil de São Paulo identificou 7 suspeitos de terem agredido o meia Luan do Corinthians em um motel na zona oeste de São Paulo na madrugada da última terça-feira. A identificação dos torcedores do Corinthians se deu por meio de fotos publicadas por eles próprios, né, em redes sociais. Porém, a polícia só vai prosseguir nas investigações em caso de manifestação de Luan. Até o momento, o jogador não quis ir até uma delegacia prestar queixa. Evidentemente que tá com medo, né, gente? Pela manhã, policiais estiveram no motel que foi invadido e colheram imagens do circuito interno de segurança. A única manifestação do meia até o momento foi a publicação de uma foto na qual ele mostra um calção ensanguentado junto da frase "não é só futebol". Bastante abalado pelo ocorrido, Luan tirou o dia para esfriar a cabeça e falar com pessoas próximas para decidir o que fará daqui para frente. Ele segue treinando separado do elenco alvinegro e tem contrato até o fim do ano. Em nota, o Corinthians repudiou a agressão covarde contra o jogador e disse prestar assistência. Eu não dei a minha opinião aqui desse assunto ainda, porque a gente não tinha trazido aqui. Eu até falei ontem, no vídeo de ontem, né, de meio-dia, nós falamos sobre o Luan, mas
de uma outra maneira, não tinha saído ainda, não tinha visto essa informação ainda, essa notícia, na verdade, né, da agressão do Luan. É uma covardia, né, gente? E assim, não precisa, cá pra nós, você tem imagem, você tem todo tipo de informação que você quer, no caso da polícia, precisa então que o Luan preste queixa para que esses caras que fizeram isso possam ser presos? Precisa? A nossa justiça precisa melhorar, gente. Precisa mudar as nossas leis. Né? Precisa, gente. Vai ficar vivendo das leis de 1900 e... Não era nem 1900 ainda, era 1700 e alguma coisa. Vai ficar vivendo dessas leis aí antigas. Não dá, gente. Não dá. Não precisa, um caso desse não precisa nem do Luan ir na delegacia, que é nítido que ele tá com medo. Se ele for na delegacia e aparecer lá, Luan prestou queixas, esses caras vão pra cima dele de novo. E agora pode acontecer uma coisa pior. Ou vocês têm dúvida disso? Porque eles são bandidos. Como eu disse, a gente tem um grupo de WhatsApp, qual a gente brinca de futebol, brinca, né? Faz resenha, a gente fala sério também. Mandar até um abração para todo esse povo aí do nosso grupo, né? Da resenha. Mas assim, é inacreditável isso. Quer dizer que alguém me agride, me deixa em coma, e aí, não, vamos deixar ele melhorar primeiro para depois ele prestar queixa, e aí a gente entra com investigação, para prender essas pessoas, é isso? Pelo menos é isso que eu estou entendendo aqui desse caso de Luan. É isso mesmo? Ontem eu vi uma opinião, não vou lembrar o nome dela, né, do Sport TV, deixa eu ver se até o seu busco aqui, não tem o nome dela aqui, e eu não lembro de cor, assim, o nome dela, né, sei que ela é do Sport TV, e eu concordo plenamente com ela, gente. Como é que essas pessoas sabiam que o Luan estava em motel tal, que hora, e como é? Porque assim, não vamos ser hipócritas aqui. Quase todo mundo já frequentou um hotel, né? Não vou ser hipócritas, lógico. Ninguém pode passar informação de ninguém. Se chegar alguém procurando, fulano está aqui, você não pode falar. E como é que esses caras sabiam, chegaram, entraram direto e foram pro quarto onde o Luan estava? Como é que esses caras souberam? Ou alguém que estava com ele falou, ou alguém do hotel falou, oi, chegou aqui, viu? Tá aqui. Quando vocês chegarem, vocês podem entrar direto. Já vão direto. Pode até ser alguém da direção do Corinthians também. Vai lá dar um aperto. Fiquei sabendo aqui que o Luan tá tal motel, tal assim, tal assado. Absurdo isso, viu, gente? Já falaremos de Copa do Brasil, jogo que aconteceu ontem entre Bahia e Grêmio, né? Primeiro jogo de ida aí da Copa do Brasil, das quartas de final. Já a gente fala aí do confronto do Flamengo com o Atlético Paranaense. Tem o São Paulo também no clássico contra o Palmeiras. Tem o América Mineiro e o Corinthians. Já a gente fala de todos esses jogos. Falando no Flamengo, Flamengo fecha a venda de Vitor Gabriel a clube coreano por 1,2 milhão de dólares e fica com a metade. O Flamengo fechou a transferência em definitivo do atacante Vitor Gabriel ao Gangwoo FC da Coreia do Sul por 1,2 milhão aí de dólares, cerca de 5,8 milhões de reais. O rubro-negro fica com 50% do valor total, 600 mil, né, do dólares, 2,9 milhões de reais. A outra metade vai para o Nova Iguaçu. Vitor, que estava emprestado ao Ceará, assinará contrato válido até o fim de 2026 com os coreanos. O Flamengo ainda terá direito a um percentual de 50%, mais valia da próxima venda. O Ceará recebe 10% do valor líquido na negociação pela taxa de vitrine.
Pois é, revelado na base do Flamengo, Vitor, de 23 anos, chegou à Gávea em 2016, contratado ao Nova Iguaçu, onde deu aí seus primeiros passos. Seu momento de maior destaque foi na campanha do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018. Entre 2020 e 2021, teve a primeira experiência internacional ao ser emprestado pelo Braga de Portugal. Voltou ao Flamengo em 2022 e em 2022 foi emprestado ao Juventude. Seu melhor momento no futebol profissional veio na atual temporada, quando marcou 11 gols e deu 5 assistências em 30 jogos pelo Ceará. É o mercado da bola, né, rapaz? O mercado da bola e o Flamengo que virou esse time competitivo, esse time muito forte, né? O Flamengo que estava num buraco muito grande, foi assim, vendendo jogadores, né? Economizando daqui, economizando dali, não fazendo loucura, e o Flamengo, com 3, 4, 5 anos, conseguiu voltar aí a ser muito competitivo. Fluminense anuncia a contratação de Léo Fernandes, com direito ao reforço cantando Meu Coração Acelera. O Fluminense anunciou oficialmente o uruguaio Léo Fernandes, ou Léo Fernandes, né? Principal contratação do clube para o segundo semestre de 2023. O meia de 24 anos foi emprestado pelo Toluca do México até julho de 2024 e terá opção de compra ao final do vínculo para mais 4 anos. O valor da opção aí ainda não foi divulgado. É uma felicidade enorme chegar ao Fluminense e poder representar este clube. Para nós, uruguaios, a Liga Brasileira é muito importante. Chegar a um clube tão importante como é o Fluminense é um sonho. Espero aproveitar a oportunidade da melhor maneira, disse o jogador ao site oficial do Fluminense. Léo será o número 17 no Fluminense e recebeu a camisa das mãos do ídolo tricolor Fred. O contrato foi assinado ontem, terça-feira, no CT Carlos Castilho, após o reforço ser aprovado nos exames médicos, junto com o colombiano Ione Gonzalez, que ainda será anunciado oficialmente. Ele foi apresentado aos novos companheiros e já realizou o primeiro treino no clube. Quero agradecer, pois desde o momento em que surgiu a possibilidade de vir ao Fluminense, o apoio que recebi nas redes sociais foi muito grande. Quero dizer também que aqui tem um jogador que vai se entregar ao máximo para o clube e fazer tudo o que for possível para somar e ajudar o clube a conseguir os objetivos. Camisa 10 do Pachuca, Léo está no futebol mexicano desde 2020. Na última temporada, ele marcou 10 gols e deu 12 assistências em 39 jogos. No clausura, algo como o segundo turno do Campeonato Mexicano, ele perdeu espaço e jogou 14 partidas, com 3 gols marcados e 2 assistências. Revelado pelo Fênix do Uruguai, atuou pela primeira vez no profissional do time em 2015. No mesmo ano, disputou a Sul-Americana Sub-17. Deixou o Fênix em 2019 com 12 gols em 15 jogos e foi para o Tigres do México. Foi emprestado para a Universidade do Chile no mesmo ano, mas pouco atuou. O clube, então, o emprestou ao Toluca por 6 meses. Depois voltou ao Tigres, mas foi negociado em definitivo com o Toluca após uma temporada e meia. É o Fluminense, rapaz, se reforçando aí, reforçando e precisa, né? Fluminense que já a gente vai falar do Fernando Diniz e seleção brasileira. É o Fluminense que vai se ajustando pouco a pouco aí. O Fluminense que não é aquele mesmo Fluminense, né? Que venceu o Flamengo, que fez bons jogos também no Campeonato Brasileiro. No início do campeonato caiu bastante o tricolor carioca. Com essas chegadas aí, quem sabe o Flu possa voltar, né, a atuar bem. Dedé, ídolo de Vasco e Cruzeiro, anuncia a aposentadoria do futebol. Ídolo de Vasco e Cruzeiro, o zagueiro Dedé anunciou na tarde da última terça-feira, ou seja, ontem, que vai pendurar as chuteiras. O jogador de 35 anos utilizou as redes sociais para comunicar que não vai mais atuar profissionalmente. Amadureci essa ideia por muitos meses. Pensei, refleti e entendi que era o momento de agradecer sempre e por respeito a todos
que acompanharam minha carreira, a ascensão, os muitos títulos, conquistas, premiações pessoais, reconhecimento, sucessos, batalhas, dificuldades, superação, lesões, incompreensão e dezenas de páginas com uma linda história, tinha a obrigação de comunicar que hoje, aos 35 anos, com este novo ciclo iniciado no último sábado, anuncio oficialmente o final da minha trajetória no futebol, afirmou Dedé no Instagram. A última partida de Dedé como profissional foi pelo Atlético Paranaense, na única vez que o jogador entrou em campo com a camisa rubro-negra no jogo contra o Tocantinópolis pela Copa do Brasil de 2022. Desde que rescindiu com a equipe paranaense, em agosto do ano passado, o atleta manteve a forma física por conta própria e recebeu algumas propostas. O defensor, porém, não se empolgou com nenhum projeto oferecido e optou por encerrar a carreira. Nos últimos meses, o zagueiro estava morando em Volta Redonda, sua cidade natal, e passou a ser figurinha carimbada em quadras de futevôlei pela região, compartilhando fotos e vídeos de sua nova paixão nas redes sociais. Pois é, rapaz, é o grande Dedé, né, rapaz? O Dedé que tem uma história bacana com a camisa do Vasco da Gama, principalmente em 2011 e 2012, e também, né, com a camisa do Cruzeiro, onde o Dedé também foi campeão pelo time mineiro, né? Parabéns ao Dedé e parabéns pela carreira do Dedé, né? Mas, evidentemente, que a gente tem que se conhecer, né, gente? Chega um momento na vida da gente, e profissionalmente falando também, que não dá mais. Futebol, ele exige muito, gente. Ele exige demais, né? Exige demais. Falar do Botafogo, o Marçal volta a treinar com bola no Botafogo e deve enfrentar o Grêmio. Você tá vendo um barulho aí, como eu já disse para vocês aqui, a gente não tem um estúdio fechado ainda, então sempre que tem esse tipo de barulho aqui ao redor da minha residência, né? Aí esse barulho acaba saindo aí, portanto não se assuste. Marçal volta a treinar com bola no Botafogo e deve enfrentar o Grêmio. O Botafogo deve ter o reforço caseiro do lateral esquerdo, Marçal, para o duelo contra o Grêmio no próximo domingo, dia 9, às 18h30, na Arena do Grêmio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão no joelho, o capitão do time voltou a treinar com bola. Ontem, terça-feira, a recuperação do jogador segue o planejamento pelo departamento médico do Glorioso. Marçal lesionou o ligamento colateral do joelho direito no último dia 31 de maio contra o Atlético Paranaense na partida da volta da Copa do Brasil. A previsão inicial era de cerca de um mês de recuperação após o tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia, que foi considerado a melhor opção. Nos 7 jogos desde a contusão, Hugo foi quem preencheu o setor, ganhando elogios da torcida pelo desempenho. Além da volta do capitão, o meia Lucas Fernandes também voltou ao campo com o resto aí do grupo e tem chance de jogar no domingo. Outro reforço pode ser a estreia do atacante uruguaio Diego Hernández. Contratado em maio, o camisa 77 está liberado para estrear agora que a janela abriu. É o fogão, né, rapaz? É o Botafogo e o Marçal, que é um dos pilares aí desse time do Botafogo, vem fazendo uma campanha espetacular. Vamos falar do Corinthians, contratado, salário e futuro. Entenda a situação de Luan no Corinthians após a agressão. Agredido por torcedores do Corinthians em um motel na zona oeste de São Paulo, na última terça-feira, o meia Luan deve decidir nesta quarta-feira quais serão seus próximos passos. Até o momento, o jogador não prestou queixa à polícia, nem discutiu seu futuro no clube. Atualmente com 30 anos, Luan não atua pelo Corinthians desde fevereiro de 2022. A última partida oficial disputada por ele foi em novembro, quando estava emprestado ao Santos. O contrato de Luan, rapaz. Luan tem vínculo com o Corinthians até o fim desse ano. Assim, ele já pode assinar um pré-contrato e se transferir para qualquer clube sem custos a partir de janeiro de 2024. Salário de Luan. Segundo Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão, o meia recebe salário de R$800 mil por mês, um dos maiores do elenco alvinegro.
O clube gostaria de rescindir o contrato com o mesmo, mas para isso teria que pagar os 6 meses restantes. Sem dinheiro para isso, a diretoria alvinegra espera propostas de empréstimo por Luan. Utilização: o jogador treina separado dos demais atletas do Corinthians desde janeiro e chegou a pedir a Vanderlei Luxemburgo para ser reintegrado. O treinador, porém, não aceitou. Em entrevista no último domingo, ele disse que não utiliza o atleta porque a torcida não quer, né, rapaz? A única manifestação de Luan após as agressões foi a publicação de uma foto na qual ele mostra um calção ensanguentado junto da frase "não é só futebol". É o Corinthians, rapaz, o Corinthians que contratou o Luan e se meteu numa furada danada, né, rapaz? Se meteu numa furada danada aí, o Corinthians. Contrato muito doido esse contrato com o Luan, né, rapaz? Falar do Galo Mineiro, o Atlético marca data para a SAF ser votada no Conselho e reunião será híbrida. A proposta de constituição da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, do Atlético Mineiro, será votada pelo Conselho Deliberativo do clube no dia 20 de julho, a partir das 8 horas da manhã, no auditório da sede de Lourdes, com prazo para terminar no dia seguinte, às 18 horas. A convocação da reunião extraordinária foi feita em edital publicado nesta quarta-feira em um jornal de Belo Horizonte. Na convocação, é especificada a natureza da reunião. O Atlético irá virar clube-empresa, com 75% das ações sendo adquiridas por uma holding formada aí pelos chamados 4Rs, que irão aportar 913 milhões de reais para a compra das ações. Parte aí desse valor já será abatida pela dívida que a família Menin e a família Guimarães detém dentro do clube, 313 milhões de reais, restando 600 milhões para pagar outras dívidas e cumprir outros compromissos. Uma das reuniões mais importantes da história do Conselho do Atlético, o encontro irá começar na quinta-feira, dia 20, e terminará no dia seguinte, às 18 horas. O Galo tem 420 conselheiros e precisa do sim de 2/3 aí deles. Por isso, a votação será presencial e também virtual. É o Galo Mineiro, rapaz. Não tem outra saída, não. É virar SAF mesmo. Não tem outra saída mesmo. Trabalho de Diniz no Fluminense e na seleção pode dar certo? Quais os riscos? Comentaristas opinam. Fernando Diniz, que foi anunciado na noite de ontem como o técnico tampão. Por que técnico tampão, Cristiano? Porque ele vai ficar, né, no comando aí técnico da seleção brasileira até o ano que vem, até o Carlos Ancelotti terminar o seu contrato com o Real Madrid. Pois é, anunciado oficialmente pela CBF na noite da última terça-feira como técnico interino do Brasil por um ano, Fernando Diniz vai acumular o comando do Fluminense e da seleção, sendo liberado apenas nas datas FIFA, algo que não é inédito, mas incomum. As últimas vezes que aconteceu foi no segundo semestre de 1998, quando Vanderlei Luxemburgo dirigiu a equipe nacional paralelamente ao Corinthians, que foi campeão brasileiro naquele ano, e nos últimos meses de 2000, quando Emerson Leão se dividiu entre a seleção e o Sport, que chegou até as quartas de final aí da Copa João Avelange, o Campeonato Brasileiro daquele ano. Pois é, mas como os tempos são outros, né? O GE perguntou a opinião aí de comentaristas do Grupo Globo. Conciliar os cargos na era moderna pode dar certo? Quais são os riscos, os prós e os contras do trabalho dividido tanto para o Fluminense quanto para a seleção? Vamos ver as respostas então dos mais. Carlos Eduardo Mansur disse o seguinte: eu acho mais uma etapa de um processo, vamos dizer, heterodoxo demais. Como o futebol permite tudo, esse processo pode dar até ótimo resultado, mas acho que o caminho que está se escolhendo é muito perigoso, por várias razões. Primeiro, eu acho que é quase inviável conciliar dois trabalhos no futebol atual. Hoje, a quantidade de dados
e de informações que dispõe uma comissão técnica para tomar cada etapa do seu processo de decisão é muito grande. Um treinador hoje trabalha muitas horas por dia para cuidar de um time. Como conciliar isso com jogos? Analisar dados de jogadores espalhados pelo mundo para tomada de decisões. Algum dos dois trabalhos ficará desassistido. Esse o Mansur, né, rapaz? Esse o Mansur. Já o Conrado Santana disse o seguinte: gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, mas não consigo ver nada de positivo ele conciliar o cargo de interino da seleção com o do Fluminense. Ruim para o Fluminense e também para a seleção brasileira. Algum dos dois trabalhos ele não vai conseguir realizar da melhor maneira. Possivelmente os dois. Mas, opinião, o Cabral Neto disse o seguinte: a CBF conseguiu transformar boas ideias em más decisões. Diniz seria um bom nome para a seleção. Ancelotti seria uma grande contratação, mas a forma como a entidade lidou com essas duas negociações apontam para uma direção de futebol sem orientação, sem rumo, tomando decisões em ritmo de urgência para diminuir o constrangimento do atraso. Para o Pedro Moreno, embora goste aí da escolha de Fernando Diniz para o comando da seleção, tenho muita dificuldade para encontrar aspectos positivos nessa conciliação de trabalho entre Fluminense e seleção. E sem dúvidas, o tricolor é a parte lesada da história. E a sua opinião, meu amigo torcedor? Você acha que Fluminense vai conseguir entregar um bom trabalho para o Fluminense e também para a seleção brasileira? Eu, se sou presidente do Fluminense, eu falo: ô Diniz, é uma grande oportunidade para você, né, cara? Seleção brasileira, o Edinaldo Rodrigues, o valor é esse aqui. Eu acho que foi pago um valor de multa aí, né, também, pela seleção. O valor é esse aqui, me dê aqui. Você pode ficar com o Fernando Diniz, eu vou atrás de outro técnico. Eu iria atrás de outro técnico, sinceramente. O Fernando Diniz não vai conseguir auxiliar. Pensa aí a cabeça do Fernando Diniz. Lógico que ele tem a comissão dele, comissão técnica dele, né? Que o ajuda. Mas mesmo assim ele vai ter que mapear o mundo do futebol e, ao mesmo tempo, o Fluminense para os jogos do Campeonato Brasileiro, né? E Libertadores da América. Como disse aqui os comentaristas do Grupo Globo, eu também acho que tem uma grande chance de dar errado. Sorteio das oitavas de final da Libertadores 2023. Vamos saber aqui então, porque acontece nessa quarta-feira o sorteio das oitavas de final da Libertadores 2023, que será realizado nessa quarta-feira às 13 horas, ou seja, 1h da tarde, em Luque, no Paraguai. A cerimônia também define todo o chaveamento até a decisão. O GE transmite aí a partir do meio-dia. Não perde não, vai lá na página do GE da Globo. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras são os representantes do Brasil. Os outros classificados se dividem em 4 argentinos, 2 colombianos, 1 uruguaio, 1 boliviano, 1 equatoriano e 1 paraguaio. Pois é, sorteio então hoje, dia 5, às 13 horas. Divisão de potes. As equipes serão colocadas em 2 grupos, com os times do pote 1 enfrentando os times do pote 2, sem qualquer restrição. Os clubes que fizeram as melhores campanhas na fase de grupos decidem em casa, né? Aí esses confrontos, né? Pote 1 então vai ficar o Racing, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Independiente del Valle, Boca Juniors, Atlético e Olímpia. No pote 2 vai ficar Flamengo, Nacional, Bolívar, River Plate, Argentino Júnior, Deportivo Pereira, Atlético Mineiro e Atlético Nacional de Medellín. É a Libertadores da América. E claro, a gente vai acompanhar e amanhã a gente traz para vocês aí o que aconteceu, né, rapaz? O que aconteceu de melhor aí nesse sorteio, né? Os confrontos aí a gente traz e a gente debate aqui também para você. Falar de Copa do Brasil, ontem tivemos o encontro entre Bahia e Grêmio, rapaz. Não é que o Bahia tomou um gol de novo
nos minutos finais do Grêmio, assim como aconteceu no final de semana passado pelo Campeonato Brasileiro. Menos mal que dessa vez não perdeu o jogo, mas se complicou de vez aí na disputa com o Grêmio, porque o próximo confronto será na Arena do Grêmio. E lá, meu amigo, Bahia tem que vencer lá, ou pelo menos conseguir um empate para levar para os pênaltis, para tentar eliminar o Grêmio. É bastante complicado, porque o Grêmio vem fazendo o Campeonato Brasileiro, uma temporada muito boa, o time do Grêmio, né? O time do Renato Gaúcho. Mas o Bahia, evidentemente, tem chance porque é futebol. Mas o que o Bahia não vem apresentando dentro de campo, não dá para o torcedor acreditar numa classificação do Bahia, mas pode acontecer. Os outros jogos que acontecem nesta quarta-feira, América Mineiro recebe o Corinthians. E a gente vai saber das coisas das duas equipes. O América Mineiro, do técnico Wagner Mancini, a boa atuação do time no segundo tempo da partida contra o Atlético Mineiro no final de semana, deve render titularidade ao lateral Marlon, improvisado na direita, e ao centroavante Gonzalo Mastriani. Na zaga, dando sequência ao rodízio, Mancini pode promover a entrada de Wanderson na vaga de Éder ou Maidana. Everaldo e Pedrinho, registrados no BID, também poderão ser utilizados. Provável escalação então do América Mineiro: tem o Matheus Pazinato no gol, Marlon, Éder, o Iago Maidana ou então o Wanderson e Danilo Avelar. Danilo Avelar está numa fase espetacular, né, rapaz? Até rimou. Lucas Cal, Juninho Martínez e também o Benítez, Everaldo, Felipe Azevedo e Mastriani na frente. Esse é o provável América Mineiro para o confronto contra o Corinthians. O timão do técnico Vanderlei Luxemburgo com o Corinthians. Como o Corinthians fará aí 2 jogos em Belo Horizonte, o segundo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. No sábado, Vanderlei Luxemburgo viajou com 29 jogadores para a cidade mineira. Um deles não poderá jogar, o paraguaio Matias Rojas, que ainda não foi registrado. De resto, são várias novas opções: Adson, Bruno Mendes, Castilho, Pedro e Fausto Vera, que não enfrentaram o Bragantino. O meia Renato Augusto também está relacionado, mas a tendência é que entre na etapa final. Provável Corinthians tem Cássio no gol, Fagner ou então o Bruno Mendes, Gil, Murilo e o Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon ou então Gabriel Moscardo, e Juan Oliveira ou então Adson, Biro ou então Wesley, Roger Guedes e Felipe Augusto ou então Yuri Alberto. Esse o provável Corinthians, com muitas dúvidas, como vocês puderam perceber aí nessa provável escalação do Corinthians do Timão. Mais jogos hoje da Copa do Brasil: São Paulo e Palmeiras. É o São Paulo recebendo o Palmeiras, o confronto que se repete. No ano passado, as duas equipes também se encontraram nessa fase de quartas de final da Copa do Brasil. Saber das coisas do São Paulo, do técnico Dorival Júnior. Sem Beraldo e Caleri, Dorival Júnior deve dar sequência a Alan Franco no setor ofensivo. No ataque, Juan foi o substituto do argentino no fim de semana, mas o treinador possui também a opção de escalar o Wellington Rato e Marcos Paulo, aumentando o poderio aí de um contra um e adiantando o Luciano para uma posição mais próxima do gol. A comissão técnica decidiu preservar Alexandre Pato, que não atua há 9 meses e pode fazer a estreia no fim de semana contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. O atacante trabalha normalmente com o elenco, porém se encontra longe do ritmo de competição ideal. Provável tricolor paulista tem Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e o Caio Paulista. Pablo Maia, Gabriel Neves, Wellington Rato, então o Rodriguinho e o Rodrigo Nestor. Luciano e o Juan na frente. Esse o provável São Paulo. E o Palmeiras, Cristiano? Palmeiras do técnico interino, na verdade do auxiliar, né? João Martins, porque o Abel Ferreira ainda está suspenso. Sem Abel Ferreira, que cumpre suspensão pela expulsão na partida contra o Fortaleza pelas oitavas de final, o Palmeiras será comandado mais uma vez pelo auxiliar João Martins. Para a partida desta noite, o Verdão não poderá contar com o atacante Arthur, que já defendeu o Bragantino na atual edição do torneio.
Luiz Guilherme é uma opção para ocupar a vaga no setor. O volante Zé Rafael, com um estiramento no joelho direito, segue fora. Richard Rios, titular nos últimos 2 jogos, disputa a posição no setor com Luan. O zagueiro pode ser improvisado na posição e Murilo retornar ao posto de titular ao lado de Gustavo Gomes. A grande dúvida é sobre a presença de Rony, que tem um inchaço no tornozelo direito e pode ser desfalque nesta noite. Com isso, Endrick surge como a principal opção para a vaga. Provável escalação então do Palmeiras: tem o Gol, Maicon, Gustavo Gomes, Luan ou então Murilo, Richard Rios ou então Luan. Luan pode entrar aí de dois setores do campo aí, né, rapaz? Gabriel Menino e Rafael Veiga, Dudu, Luiz Guilherme, então Breno Lopes e o Endrick ou então o Rony na frente. Esse o provável time do Palmeiras. Outro confronto que acontece nesta noite de quarta-feira é o confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Saber das coisas aqui então do Flamengo do técnico Jorge Sampaoli. O argentino manteve a postura e fez mistério no último treinamento, ou seja, não definiu os titulares na atividade. A expectativa, porém, é que seja um time sem muita novidade e com o que tem de melhor à disposição. Pedro deve assumir a vaga de Gabigol, que torceu o tornozelo. Sem Léo Pereira, com o dor crônica, né, na posterior. Davi Luiz ganha força na zaga ao lado de Fabrício Bruno. Com tudo isso, a provável escalação então do Flamengo é a seguinte: Matheus Cunha no gol, Matheus que pegou um pênalti no último jogo aí do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, está confirmado no gol. O provável, né, escalação no gol: Wesley, Fabrício Bruno, o Davi Luiz e o Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro, com o Pedro na frente. Esse é o provável Flamengo. E o Furacão, rapaz, Furacão que ainda está com técnico interino, é o Wesley Carvalho, né? O goleiro Bento e o volante Fernandinho, que cumpriram suspensão contra o Palmeiras pelo Brasileirão, entram, né, naturalmente no time titular. Por outro lado, o Furacão tem a baixa importante do meio-atacante Davi Terans, vendido ao Pachuca. Já o lateral esquerdo Lucas Esquivel foi registrado no BID e viajou com a delegação rubro-negra. Ele é opção para o técnico interino Wesley Carvalho, caso queira desfazer do esquema com 3 zagueiros e deixar de improvisar aí o meio-campista Christian como ala. Provável escalação então do Furacão do Atlético Paranaense: tem Bento no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno e também o Zé Ivaldo ou Lucas Esquivel. Kelvin, Fernandinho, Eric, Vitor Bueno e também o Christian, Vitor Roque e o Canóbio no gol. Vitor Roque e o Canóbio na frente. Vitor Roque, vocês já viram aqui, nós noticiamos, né, que o Vitor Roque está vendido para o Barcelona, mas só sai no final desta temporada. Vitor Roque então e o Canóbio na frente. Esse o provável Atlético Paranaense, que vai evidentemente fazer aquele jogo, né, de segurar o Flamengo no Maracanã para levar um bom resultado lá para a Arena da Baixada para decidir a sua classificação lá. Jogo dificílimo para o Furacão, mas o Furacão já eliminou o Flamengo, se eu não me engano, nessa mesma fase de Copa do Brasil, acho que 2021, se eu não estou enganado, se eu não estou equivocado aqui, 2021, e o Furacão acabou sendo campeão contra o Internacional no Beira-Rio. Pois é a Copa do Brasil, né, gente? E amanhã, evidentemente, que a gente vai trazer tudo o que aconteceu aí nesses jogos da Copa do Brasil. Hoje, não é certeza, mas talvez tenha um julgamento do Vasco, né, para saber se o Vasco vai... quantos jogos o Vasco vai pegar de punição lá no caso de São Januário, ou se o Vasco não vai poder jogar no Rio de Janeiro, né? Está acontecendo, ou já aconteceu, porque esse nosso vídeo entra no ar às meio-dia, né? Então o julgamento foi às 10 horas da manhã. Então não tem como a gente saber que a gente estava gravando aqui. Mas a qualquer momento, às 15 horas, a gente pode entrar aí com mais um vídeo e trazer essa notícia para vocês. E também trazer as informações do sorteio
da Taça Libertadores da América. Esses dois assuntos, a gente vai vir às 15 horas para gravar um vídeo aí e trazer para vocês aqui o que aconteceu. Beleza? Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. A gente volta então às 15 horas e volta também às 18 horas. Às 18 horas para a gente trazer também aí informações de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Beijão no coração, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal, sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui, tá bom? Beijo, abraço para vocês também e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!